Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Nós estamos de férias, estamos aqui na fazenda do meu sogro, no interior da Bahia, na realidade próximo à região de Salvador, Nazaré das Farinhas, um bom lugar. E, bom, hoje nós temos uma pergunta interessante. Já vou advertindo você que vai ouvir aí algum barulho de carro ou de pássaros. A fazenda fica próxima a uma rodovia, tá bom? Hoje nós temos uma pergunta interessante sobre o sábado. O que devemos fazer no sábado? O que podemos fazer no sábado? O que não devemos fazer no sábado? Uma pergunta interessante e nós vamos responder à luz da palavra de Deus. Se você quiser enviar sua pergunta para mim, é só mandar no Instagram que está aparecendo aí embaixo, tá bom? Então fica com a gente aí até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Fala sério, pastor. Tudo bem, pastor Elisadomi? Tudo bem com o senhor? Ei, pastor, Vossa Excelência, eu tenho uma pergunta para o senhor. Olá, eu me chamo Paulo, eu sou de Manaus, a igreja de Corado 4, aqui de Manaus, ISD de Corado 4. Eu tenho uma dúvida, pastor, uma dúvida que me surgiu sobre a questão da observância do sábado, né? Eu tinha com a vontade de gravar esse vídeo antes, mas eu demorei uma semana para gravar melhor para o senhor, né? E eu gostaria de mandar para o senhor essa seguinte pergunta. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Isaías 58, verso 13 o verso 13, o verso 13, né, de 58, mais conhecido, de 58 do 13, né? Olha só, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar do teu próprio interesse no meu santo dia, chamar o sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Bom, pastor, em outras versões, no final essas palavras vãs diz assim, conversar à toa, né? Conversar à toa. Eu tenho entendido, eu tenho 6 anos que eu me conheci essa verdade, né? Venho tentando entender como funciona tudo e como eu gosto de guardar o sábado da forma mais que Deus espera da gente, né? Eu gostaria de saber do senhor essa questão aí. Pastor, não devemos falar, o que não devemos falar no sábado? Sei que no sábado nós devemos descansar da forma espiritual, né? Descansar dos afazeres domésticos, dos afazeres seculares, daquilo que a gente faz durante a semana, né? Durante toda a semana a gente trabalha, a gente cuida disso, daquilo, né? Nossas preocupações da semana, né? Nossas, como a Bíblia fala, né? Nossas tarefas diárias, né? Então eu gostaria de saber do senhor essa questão aí também. O que fazer durante o sábado? Por exemplo, se eu tiver um parente e esse parente resolver, quando eu sujar uma louça, eu devo limpar essa louça, e se esse parente quiser limpar essa louça no meu lugar, ele estará transgredindo? Eu gostaria de saber disso do senhor, e sobre essa questão de o que fazer no sábado, além do que fazer e não fazer no sábado, além disso, né? De não falar palavras vãs, conversar à toa, mas assim, tipo assim, conversar o que à toa? Fica nas redes sociais, praticar alguma coisa, exercício físico, alguma coisa que não pode ser feita nesse dia. Muito bem, meu amigo, que pergunta interessante. O que podemos fazer, o que devemos fazer, o que não podemos fazer, quais são as palavras vãs de que fala o profeta Isaías. Vamos abrir a Bíblia, Isaías capítulo 58. Isaías 58 e o verso 13 diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, ou como você leu em sua versão, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, ou de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Um texto muito interessante, um texto clássico acerca dos deveres sabáticos. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer para você que me assiste que o sábado ele não deveria ser considerado, não deveria ser visto como o dia do não pode.
Muita gente acredita que nós, adventistas do sétimo dia, nem tomamos banho. Outro dia alguém me perguntou, e vocês, como é que vocês fazem para comer? Uai, a gente pega o prato, bota a comida dentro e nós nos alimentamos normalmente. Mas vocês comem no sábado? Uhum. E aí teve um outro que me perguntou assim, e vem cá, e como é que é passar o sábado assim, sem tomar banho, no caso? Vocês tomam banho também? Eu fiz, rapaz, será que as pessoas têm uma visão realmente que o adventista ele é anti-higiênico? Porque nós tomamos banho. Adventista não é porco não, gente. O que é proibido fazer no sábado é trabalhar para o meu sustento, para receber os meus proventos, né? Os meus recursos. É isso que a Bíblia condena. E o problema maior é que algumas pessoas, por não entenderem isso, querem colocar fardos sobre os adventistas, os quais não se encontram na palavra de Deus, e eles querem usar os argumentos dos fariseus. É só um parêntese aqui caiu 2 mangas aqui agora, não sei se deu para ver na câmera aí caindo. Uma caiu aqui, a outra caiu aqui, bem do lado assim. Espero que nenhuma resolva cair em minha cabeça. E nem no computador que está aqui ao lado. Eu estou com uma mesinha aqui, com o computador que está captando o áudio, mas eu espero que dê tudo certo. Vamos continuar. Fechando parêntese aqui. Algumas pessoas usam argumentos dos fariseus. E aí, argumentos que vocês vão ver mais ou menos o seguinte, dizendo assim, mas vocês guardam sábado? Mas Jesus trabalhou no sábado? Aí eu Foi. Qual foi o trabalho de Jesus? Ele curou no sábado. Eu disse, não, peraí. Quem disse que ele trabalhou porque ele estava curando não foi Jesus, não foi Deus, não foi nenhum texto bíblico. Quem foi que fez essa acusação? Os fariseus, os mesmos que diziam que ele não era o filho de Deus, os mesmos que o acusaram e que levaram à crucifixão. Será que essa é a nossa referência? Sério? Alguma coisa está errada. Qual era a profissão de Cristo? Você sabe que Jesus ele era carpinteiro. Ele trabalhava na carpintaria. Mas no sábado, ele fazia o bem, saía para curar, para ajudar as pessoas. Acontece, e eu vou traçar aqui um histórico rápido para você. Depois do exílio babilônico, principalmente, surgiu dentro do judaísmo várias ramificações. Alguns chamam de seitas dentro do judaísmo, algumas extremamente radicais, outras menos radicais, mas grupos surgiram com propostas assim interpretativas da Bíblia bem diferentes daquilo que a própria Bíblia ensina. Então, quando você vai para o mandamento em Êxodo capítulo 20, você vai perceber que Deus diz assim a partir do verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Pronto. Aqui está a proibição. E a gente vai trabalhar outros aspectos mais que foi perguntado, mas eu estou traçando esse preâmbulo aqui para te ajudar a compreender o assunto. Pós-exílio babilônico, o povo de Israel meio que entrou não é uma neura, mas assim, eles ficaram tão preocupados pelo fato de terem ido para o exílio babilônico, o templo ter sido destruído, a cidade ter sido destruída, coisas que eles imaginavam que nunca aconteceria, nunca esse lugar vai ser destruído, e agora eles ficaram assim, olha, foi destruído por causa da nossa desobediência, então nós temos que obedecer. Então eles agora ficaram numa coisa de obediência máxima, e surgiu dentro do judaísmo grupos como os essênios, os zelotes, que eram assim mais para a espada, né? Os fariseus, os saduceus e outros grupos mais. Os que mais se destacavam pela sabedoria, pelo conhecimento, eram os fariseus, e de fato eram pessoas assim com conhecimento amplo da Bíblia. Nós acabamos tendo uma visão até preconceituosa em relação aos fariseus, pelo fato deles, o grupo da época de Cristo ter acusado Jesus, levado à crucifixão, mas haviam bons fariseus. Haviam fariseus que eram homens de Deus, e com conhecimento da Torá, da palavra do Senhor, assim, incrível. Só que assim, regras começaram a serem acrescentadas que não faziam parte do cânon, que não faziam parte das prescrições divinas. Por exemplo, você não podia cuspir no chão no dia de sábado, porque
porque a terra, isso é como se fosse fazer argamassa. A terra vai trabalhar para sugar seu cuspe, sei lá o quê, então você não pode. Você viu um cabelo branco, você não pode arrancar o cabelo branco aqui, por quê? Porque se você arrancar o cabelo branco, você está fazendo colheita. Ó, se você tiver com fome, tem aqui, eu estou embaixo de um pé de manga. Você não pode colher uma manga, tem várias mangas aqui. Você não pode pegar uma manga dessa no dia de sábado e comer, chupar a manga. Mas por quê? Você está fazendo colheita. Bom, tem uma diferença entre você pegar uma manga e chupar e você sair fazendo a colheita para vender a manga. É um trabalho, é diferente. Aí um dia os discípulos estão passando numa seara de trigo, eles pegam uma espiga e começam a comer, tá? Estavam com fome. Qual é o problema? Onde na Bíblia diz que é pecado você colher uma espiga de milho, de trigo? Em canto nenhum. Mas para o fariseu, para aqueles grupos da época que criaram regras que não existiam, isso era um trabalho. E aí eles acusam Jesus e tem gente que ainda hoje fica na mesma ideia dos fariseus de antigamente, acusando os adventistas. Ah, mas Jesus trabalhou. Mas peraí, irmão, quem disse que Jesus trabalhou? Foram os fariseus. E aí chega uma ocasião e você vai perceber que uma porcentagem altíssima dos milagres de Cristo foi realizada no sábado. Uma porcentagem alta dos seus milagres foi realizada no sábado. Pois por quê? Porque Jesus queria justamente mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Que não era um sentido trazido pelos fariseus do não pode, não pode, não pode, mas do pode. O que pode? Querido, pode tudo que Jesus podia. Tudo que Jesus fez no sábado, faça você também. E eu acredito que aqui é que está o X da questão. O que eu devo fazer no sábado? O que eu não devo? Eu acho que a gente não tem que estar preocupado com o que eu não devo fazer. Mas o que eu devo fazer? O que eu devo fazer no sábado? Tudo que Jesus fez. Jesus curava no sábado, Jesus ajudava as pessoas no sábado. Em uma certa ocasião, Jesus curou um jovem paralítico. Uma outra vez, ele curou um jovem que tinha uma mão ressequida. E quando ele curou o paralítico, ele disse, olha, carrega a tua cama e vai para casa. Só que carregar a cama, acredite, carregar uma cama, você carregar um negócio de um lugar para o outro, era trabalho. Olha que coisa, era um trabalho. Então se você carregasse uma cama, o fariseu dizia, você está trabalhando. Mas isso não faz sentido à luz da Bíblia, porque na Bíblia não tem lugar nenhum que diga que isso é pecado. E aí Jesus disse, pode ir. E aí os fariseus ficavam irritados com isso. Jesus curou o homem com a mão ressequida. Não pode curar. Você tem todos os dias da semana para curar, vai curar em outro dia. Por que tem que curar no sábado? Isso é um trabalho. Jesus nunca cobrou por curar ninguém. Jesus nunca usou da cura como se fosse um trabalho que ele obtivesse suas rendas. Então não era uma transgressão do sábado, nunca foi. Quem acusava Jesus de transgredir o sábado eram os fariseus, e alguns hoje ainda, né? Numa ocasião dessas em que Jesus curou uma pessoa no sábado, os fariseus já estavam planejando como matar Jesus. Olha que coisa, né? Quer dizer, curar alguém no sábado era pecado, era um trabalho, mas planejar matar alguém no sábado já não era pecado. Vocês percebem a incoerência, a hipocrisia que havia na época de Cristo? Bom, Jesus então fez uma pergunta, um questionamento muito interessante para eles. Disse assim, olha, se o teu boi, se o teu jumento cair num buraco no dia de sábado, você vai deixar ele lá para morrer? Aí Jesus tocou num aspecto muito sensível para os fariseus, para os líderes da época. Por quê? Porque aqueles animais valiam muito dinheiro. Eram animais de trabalho. E se um animal desse caísse no buraco, eles iam chamar os vizinhos, iam pegar a corda, iam descer no buraco, mas iam dar um jeito de tirar aquele animal de lá. Por quê? Porque ele valia dinheiro. Quer dizer, isso não é trabalho. Isso para o fariseu não era um trabalho. Não, estou fazendo bem. Tem que tirar o meu animal daqui. Olha que hipocrisia, né? Não, tem que tirar o animal. Não é? Vai dar dinheiro, vou perder dinheiro. Agora, ajudar alguém que estava com a mão ressequida, alguém que estava 38 anos aleijado, lá no tanque de Betesda, isso aí é pecado. Percebe a hipocrisia? Então, Jesus não veio abolir o sábado, Jesus não veio para transgredir o sábado, Jesus não veio para dizer que o sábado não é o dia do Senhor. Jesus veio para resgatar o verdadeiro sentido do sábado que se tinha perdido. E me entristece quando eu vejo as pessoas hoje na mesma conversa dos fariseus daquela época, acusando os adventistas como os fariseus acusavam Jesus. Olha que coisa. E aí então, voltando para a pergunta do meu amigo, e sendo agora de maneira mais direta a resposta, você já percebeu que o sábado não é o dia do não pode, mas o dia do pode. Pode o quê, pastor? Pode tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez no sábado você pode fazer. Tá? Agora, o que não deveria? Isaías fala, se desviares o pé de profanar o sábado, se chamares ao sábado deleitoso,
santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não pretendendo seguir os teus próprios caminhos, nem fazendo a tua própria vontade no meu santo dia, nem falando as tuas próprias palavras, palavras vãs. Então, sábado, por exemplo, não é o dia de eu estar fazendo negócios, não é o dia de eu estar trabalhando das minhas próprias ocupações, não é o dia de eu estar, por exemplo, com conversas fúteis. É um dia espiritual. É um dia em que eu me volto para Deus. É um dia em que eu me volto para a sua palavra. Pastor, então quer dizer que só no sábado que a gente busca Deus? Não. Mas trabalhar nos outros dias não é pecado. Comercializar nos outros dias não é pecado. Nesse dia, entretanto, torna-se pecado. Porque é um dia exclusivo para Deus. E aí eu gostaria de ler só mais um texto que está no livro de Neemias. Final do livro de Neemias, a gente vai encontrar o escritor pedindo a Deus que lembre-se dele pelas coisas que ele fez. E aí no capítulo 13 do livro de Neemias, além deste de Isaías, de falar minhas próprias palavras, não é, de não estar contando piadas, enfim, em uma coisa mais assim, secular, mais, sabe, ligado com as coisas aqui, é um dia que você está ligado com Deus. Além disso, por que os adventistas não negociam, não vendem, não compram no sábado? Veja, em Neemias capítulo 13, o verso 15 em diante diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia que vendiam mantimentos. Então veja, gente pisando nos lagares para fazer vinho, né, das uvas, gente trazendo feixes para dentro de casa, sobre o jumento, para dentro da cidade, né, sobre os jumentos, e vendiam figos e uvas e estavam fazendo comércio, montando a feirinha no dia de sábado. Também tírios que habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam os sírios de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já a sombra antes do sábado, ou seja, no pôr do sol da sexta-feira, né, a sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços para nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então tinha ali os vigias, né, que ficaram ali. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o sábado. Então veja, era um trabalho, esse trabalho, né, de vigiar as portas ali era voluntário, não recebia recursos por isso. Os levitas eram os pastores, aqueles que deveriam cuidar ali, para que não entrasse cargas no dia de sábado, para que não se vendesse coisas no dia de sábado. Percebe? Então, a orientação de Deus é exatamente essa. Tem que ver com o trabalho, tem que ver com o comércio, tem que ver com as minhas próprias obrigações. Sábado é um dia em que eu abandono as minhas próprias obrigações e passo a fazer atividades espirituais. É um dia de eu poder ir, por exemplo, a um presídio, visitar as pessoas e oferecer uma palavra. Não é? É um dia de você visitar, quem sabe, o hospital, um orfanato, ir à igreja, sair com a sua família em meio à natureza para contemplar as obras de Deus, passar tempo na leitura da palavra, cantar, louvar, orar, atividades espirituais, curar, ajudar o próximo. Não há pecado nisso. Agora, as minhas atividades seculares, os meus trabalhos do dia a dia, o meu comércio, estes eu abandono, estes eu deixo para depois do pôr do sol, quando então o sábado terá passado e eu terei a oportunidade de voltar às minhas atividades normais, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.